Olá, bem-vindo à lição número 11 da nossa série de Como Interpretar as Escrituras, dentro do programa da lição da Escola Sabatina. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, promova este material com seus amigos, com seus irmãos. Eles são subsídios não completos, mas uma tentativa de ajudar a termos uma lição mais dinâmica, mais didática e mais clara nas nossas unidades da Escola Sabatina. A Bíblia e as profecias, essa é a lição 11. Como podemos interpretar as profecias corretamente, a fim de que elas possam nos ajudar a melhorar na fé, no relacionamento com Deus? Nessa semana vamos examinar alguns pilares da interpretação de profecias. Nós já estudamos um pouco sobre história, na Bíblia nós temos história, temos poesia, mas há um elemento muito forte na Bíblia que são as profecias. Tanto as profecias clássicas, como as profecias apocalípticas, especialmente Daniel e Apocalipse. E esta lição trata um pouco mais fortemente da profecia apocalíptica, porque esse é o grande problema hoje. Há muita discordância no mundo religioso sobre como interpretar essas profecias. Então, há alguns pilares. Quais são esses pilares? Pilar número 1, historicismo. O que é historicismo? É que as profecias bíblicas devem ser interpretadas à medida do transcorrer da sequência dos fatos históricos. Vamos tomar um exemplo. Daniel capítulo 2. Você tem ali uma sequência histórica onde Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua, e essa estátua tem a cabeça de ouro que representava o seu império, porque a profecia começava no ano 605 a.C. Depois ela tinha o peito e os braços de prata, que era o reino que sucedeu Babilônia, que era a Medopérsia. Depois tinha o ventre e os quadris de bronze, que era a Grécia, o Império Greco-Macedônico. Depois tinha as pernas de ferro, que era Roma, o Império Romano. Depois havia uma divisão de ferro e de barro nos dedos da estátua, que representava a divisão do Império Romano. E depois vinha uma pedra, que representa Jesus na sua vinda, que vai estabelecer aqui o quinto Império Mundial, que é o Reino de Deus. Porém, muita gente não aceita isso. Ele fica tentando interpretar a profecia aqui, lá, deslocando historicamente, deslocando em termos de data, de fato histórico. Não. O historicismo é exatamente o entender da profecia à medida que o tempo transcorre, que os fatos se sucedem. E aí vem uma pergunta, né, que as pessoas fazem, mas esse princípio aí está correto? Bom, essa foi a maneira que Jesus interpretou a Bíblia e interpretou as profecias do Velho Testamento. Se você tomar Lucas 24, naquele encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, capítulo 24, versos 27, 44 a 49, eu lhe desafio a ler com atenção em casa esses versos, ou junto com a sua classe, você vai perceber que Jesus trabalhou na cabeça dos discípulos, interpretando tudo que se falava dele como Messias nas profecias do Velho Testamento, de forma sequencial. O texto diz assim que ele começou com Moisés e passou pelos profetas. Ou seja, Jesus interpretava a Bíblia para e passo, ou de acordo com os acontecimentos que iam ocorrendo. Ele não deslocava um texto, né? Tem gente que está lendo ali Daniel, de repente ele retira um verso lá do meio de Daniel e joga para o século 21. Não, há uma sequência que começa desde o tempo do profeta e vai até o fim de todas as coisas. Há uma lógica dentro dessas profecias aí, né? Então esse é o primeiro pilar, um método historicista. O segundo pilar da nossa interpretação das profecias, com especialidade as profecias apocalípticas, é o que chamamos de princípio de ano, que é uma outra longa discussão, mas esse é um princípio que foi usado por muitos estudiosos das Escrituras, especialmente os reformadores protestantes. Dois versos são muito fortes e clássicos nessa discussão. Um é Números 14, verso 34, tomando um dia por um ano, né? Em profecia um dia vale um ano. Ezequiel 4, verso 6, que é outro verso que nós usamos. Todavia, nós precisamos entender que, além disso, há 3 outros elementos que apoiam e que dão certo nessa questão de interpretar as profecias bíblicas, o tempo em profecia, de um dia como sendo um ano.
porque ele, de fato, diante da história, ele corrobora. Quais são esses 3 elementos? É muito importante isso aqui, preste atenção. O primeiro, o uso de símbolos. Então, se um número está, por exemplo, dentro de um capítulo da Bíblia que trata de símbolos, como, por exemplo, Daniel 7, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele está dentro de uma profecia daqueles 4 animais, que tem que ver com a sequência de impérios mundiais. Então, logo a gente vai perceber que aquele não é um tempo normal, não é uma cronologia normal, mas é um tempo maior, né? 1260 anos, 1260 dias, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1290 dias no caso de Daniel, 2.300 anos no caso, 2.300 dias, tardes e manhãs, que são 2.300 dias, no caso de Daniel 8,14. Então, fica muito claro o uso de símbolos. Outra coisa importante, os períodos de tempo são longos. Então, se você interpretar certas profecias, literalmente 2.300 dias, ela acaba não tendo significado nenhum. Então, tem que ser 2.300 anos. Então, o período de tempo geralmente é longo, né? E expressões peculiares, como eu já disse, né? Esse negócio dele dizer assim, os santos serão entregues, lá em Daniel 7, né? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por que ele não fala logo tantos dias? Não, ele diz um tempo, 2 tempos. É uma expressão peculiar, é uma expressão diferente. E isso, então, faz com que essa profecia interpretada nesse método tenha sentido. E você vai fazendo a prova dos 9 e as profecias todas se cumprem direitinho. Por exemplo, uma das 70 semanas, por exemplo, se fosse interpretada essa profecia de Daniel 9, 24 em diante, você teria problemas, né? 70 semanas são 490 dias. O que aconteceu? Jerusalém nem foi reconstruída em 490 dias. Ele diz que essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel. Elas fazem parte dos 2.300 anos. Então ele diz, 70 semanas, são 490 dias. Se fosse só 490 dias, não se reconstruiu nada, nem Jerusalém, nem os muros de Jerusalém, que era o que dava partida a esta profecia de 2.300 anos e dos 490 que estavam dentro dela. Quer dizer, aí você entende que o princípio de ano tem que ser aplicado aí, senão a profecia não vai ter, de fato, sentido, né? Um terceiro tópico, ou um terceiro item, um terceiro pilar, o primeiro é historicismo, o segundo é princípio de ano, e o terceiro é tipologia. O que é uma tipologia? Ela se concentra em pessoas, em eventos ou instituições reais do Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo falou do Êxodo, né? O Êxodo, a saída do povo de Israel, é um evento do Antigo Testamento. E ele aplica isto, baseado nessa experiência dos antigos hebreus, ao próprio povo de Deus. A travessia, não é? 1 Coríntios 10, 1 a 13, né? Se você tomar também a Babilônia antiga, lá no livro de Daniel, e você pode compará-la com a Babilônia mística de Apocalipse. Então, é tipologia, não é? É um evento, é uma instituição ou até uma pessoa que são usadas como, digamos assim, apontando uma realidade superior no futuro. A Bíblia no Velho Testamento tem vários personagens que são tipos de Cristo. José é um tipo de Cristo, então você faz uma análise comparativa entre os dois. Não é? Daniel é um tipo de Cristo. Então são pessoas, são fatos, são eventos, são instituições. O próprio santuário. O santuário da terra é, digamos, um modelo, digamos, uma cópia do modelo maior que é o santuário celestial. Não é? O santuário da terra acabou, mas o santuário celestial continua em vigor. E assim, você tem várias coisas que norteiam. Então, quando interpretamos a Bíblia, interpretamos profecias especialmente, temos que notar, muitas vezes, esta tipologia entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Então, o autor até colocou aqui um segundo bloco da nossa lição. Além dos pilares, ele colocou alguns exemplos de como aplicar isso. Eu já falei de alguns deles, né? Por exemplo, um dos exemplos que ele coloca, colocando o historicismo em ação, colocando o princípio de ano, colocando a própria tipologia e colocando também, digamos, o método de interpretação correto, é a questão do chifre pequeno, de Daniel 7 e Daniel 8, né?
seguindo o método historicista, que vê o desenrolar da história nos acontecimentos, o cumprimento da profecia, a gente percebe que há uma sequência lógica nisso tudo. Então você toma, por exemplo, Daniel 7 fala dos 4 animais. Você tem o leão, que é a Babilônia, depois vem a Medopérsia, né, que é o urso, depois vem a Grécia, que é o leopardo, depois vem o 4º animal terrível e espantoso, que é a Roma imperial, que é a Roma pagã, e aí ele diz que surge um chifre pequeno, não é, do meio desse pessoal todo aí, da divisão do Império Romano, que derruba 3 chifres e então ele surge como um poder, e nós temos interpretado isso na sequência como um poder político-religioso, representando Roma religiosa, ou Roma papal, que surge do vácuo de poder que foi deixado pelo próprio Império Romano. Então, há uma sequência lógica, histórica nisso tudo, e que não nos permite deslocar, por exemplo, o chifre pequeno, que é o próprio anticristo, agora para o tempo do fim. Não, o mesmo poder permanece daquela época até o tempo do fim, com suas idas e vindas, mas ele vai até o Apocalipse, quando o Apocalipse 13 fala da besta que surge do mar. Então, você tem aqui uma prova de que o historicismo está certo, que os fatos históricos nos levam ao personagem ou à instituição certa, ao poder certo que representa o chifre pequeno, né? Uma outra questão que o autor coloca, a gente pensar ainda dentro de Daniel 7 e 8, é a questão, por exemplo, da ascensão do papado, que começa em 538 e vai até 1798, o período de maior perseguição, o período em que a palavra de Deus foi deixada de lado em lugar da tradição, de heresias que foram implantadas, solidificadas nesse período, que justamente a profecia falava disso. Então, os fatos históricos comprovam aquilo que a profecia já falava. Mas o mais interessante o autor diz, e aí nos faz crer também que no final desses 1260 anos de perseguição, de supremacia de Roma religiosa, Deus levantaria um povo e Deus levantaria também uma reação a esse chifre pequeno, que digamos, amparada em Daniel 7, especialmente dos versos 10 a 13, que Deus faz um juízo. E ali começa o juízo que conhecemos como juízo investigativo. A partir daquela data, né, começa o tempo do fim e começa também um juízo que vai determinar quem estará pronto para a segunda vinda de Cristo. Esse juízo vai dali até a segunda vinda de Cristo. Depois, se você ligar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, que é um bloco só, você já vai perceber que a data exata é 1844, segundo a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, o autor colocou tudo isso, e parece muito pesado, muito assunto ali dentro, mas esses temas estão, especialmente na parte final da lição, para fazer você entender que os pilares do historicismo, do princípio de ano, são funcionais, são reais, eles funcionam, e eles, na matemática da profecia, há uma exatidão que nos faz crer ainda mais no livro de Deus, na mensagem de Deus, e no plano de Deus para a nossa salvação. Então são assuntos que você pode depois entrar um pouquinho mais profundamente nesses casos. Terminamos com uma pergunta intrigante para a gente conversar um pouquinho. Voltando ao assunto do historicismo, que é o método de interpretação das profecias, você sabia que praticamente, eu não posso dizer com 100% de certeza, mas praticamente a única denominação que usa o método do historicismo hoje, porque no passado se usava muito, mas hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí a pergunta que a gente deixa no ar é por que o método historicista de interpretação das Escrituras é tão pouco usado pelas religiões atualmente? Por que será? Aí tem toda uma história, né? Porque cada religião quer, digamos, defender seus pontos de vista, então criam-se métodos diferentes. Há pelo menos 4 métodos hoje de discussão das profecias, ou 4 escolas, né? Um é o historicismo, que nós vimos aqui, que é o método de Jesus, que era o método dos reformadores, que é o método
que aparece na Bíblia, mas você tem um método que é o idealismo, que é um método que diz que você não precisa estar preocupado com fatos históricos, com datas, com isso, com aquilo, mas que o importante é que a narrativa de Daniel e Apocalipse ela tem a ver com a guerra entre o bem e o mal, e então está tudo bem, em certo sentido eles estão certos, porque realmente ela narra isto, no entanto ela é confirmada pelo decorrer da história, nós precisamos entender isto. Há um método preterista, que tem a ver com o passado, então alguns dizem o seguinte, isso não vai se cumprir coisa nenhuma, isso aí já se cumpriu tudo lá no passado, com reis, com gente que perseguiu o povo de Deus lá no passado. Não é? Também é um problema. O texto, Daniel deixa claro, por exemplo, no seu livro, que isso é para o tempo do fim, e o Apocalipse também. Ele fala das coisas que vão acontecer, que em breve vão acontecer. Fala do seu tempo, mas projeta o futuro. E também há um grupo que é conhecido como futurismo. Esse grupo ele é muito moderno hoje muitas teorias sobre o anticristo, a vinda do anticristo e tal, estão muito ligados ao futurismo. Esse método, ele joga tudo para o futuro, quer dizer, não é no decorrer da história, mas tudo no futuro, o que também é uma incoerência, porque o texto bíblico começa a partir do profeta e ele se desenvolve no decorrer dos anos. Ele diz, eu vou mostrar as coisas que vão acontecer. Para e passo, à medida que o tempo passa, o texto bíblico de Daniel e de Apocalipse também vai se colocando. Isso se torna claro numa leitura simples do texto desses livros, né? Mas que Deus abençoe e que você continue firme, estudando a sua palavra, crendo nos seus ensinos e aguardando a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, semana que vem a gente volta para mais uma lição da Escola Sabatina. Até lá.